Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E aqui estamos reiniciando, retomando os vídeos sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E esse é o 15º vídeo. Nós estamos no capítulo 13. Nós vamos tratar hoje sobre o caminho, sobre a hierarquia dos carismas, Então, eu convido você a tomar a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, e vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos falar sobre o dom mais precioso que o cristão deve buscar, deve desejar, que é a caridade. A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios são cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo escreveu uma outra carta, uma terceira carta, que na verdade era a primeira, escrita aos Coríntios. Eu estou aqui com um livro, o primeiro livro da Patrística, os Padres Apostólicos, e Clemente de Roma também escreveu uma carta à igreja de Corinto. Eu vou ler um texto dela daqui também, para a gente ver a respeito do que Clemente fala para os coríntios que não tinham a humildade e não buscavam viver a caridade. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Só que nós vamos ler o versículo 31 do capítulo 12 primeiro. 1 Coríntios 12, versículo 31. Aspirai aos dons mais altos, ou seja, desejai, buscai os dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Então, tem um caminho que Paulo coloca que ultrapassa todos os caminhos na busca dos carismas. Algumas pessoas dizem que os carismas, que os dons carismáticos cessaram. Mas nós vamos ver aqui em Coríntios que eles não cessaram, eles cessarão. Eles irão cessar um dia, mas não cessaram. E Paulo começa o versículo 1 do capítulo 13 aos Coríntios dizendo assim: ainda que eu falasse línguas, a dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, amor, seria como o bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Então, meus amados irmãos, a diferença do amor passional e o egoísta está aí a caridade, o ágape. É um amor de dileção que quer o bem do próximo. Então, quando Paulo está falando aqui que ainda que eu não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine, Paulo não está falando de um amor, aquele amor parcial. Paulo não está falando daquele amor egoísta. Paulo não está falando do amor que nós conhecemos, talvez o amor eros, de homem para com mulher, de mulher para com homem. Paulo não está falando do amor filia, o amor entre irmãos do mesmo sangue ou membros da mesma família, ou entre pai e filhos e pais. Paulo não está falando desse amor. Paulo está falando do amor ágape, o amor que é dom de Deus, o amor que é expressão própria do ser de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19, mostra que Deus se entregou por amor a cada um de nós. João, capítulo 3, versículo 16, é aquela frase clássica: Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 7 e diante, vai dizendo que Deus é amor.
né? Ele diz, aquele que não ama, vejamos aí, 1 João, capítulo 4, né? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Paulo aqui está falando do amor, não um amor qualquer. Paulo está falando do amor ágape, do amor esponsal, o amor que nós devemos ter por Deus e pelo próximo. Um amor que é dom de Deus, um amor que não é algo que o homem consegue realizar por si mesmo, mas é um amor que é dom, é graça de Deus, é Deus que infunde em nosso coração. Por isso Paulo diz ele diz, versículo 31 do 12, aspirai aos dons mais altos, aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Então, é esse dom da caridade, do amor ágape, que ultrapassa qualquer caminho para a busca dos dons e a prática dos dons carismáticos. Continuando o versículo 2, ele diz, ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência. Esses dons eu já falei um pouquinho sobre eles no vídeo passado. Então você dá uma olhadinha no vídeo passado, a playlist está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você dá uma olhadinha no vídeo passado e você vai ver eu colocando cada dom, explicando cada dom passo a passo, né? Então ele diz, versículo 2, ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse fé, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, se não tivesse a caridade, nada eu seria. Então veja, meus amados irmãos, ainda que eu tivesse a fé, essa fé é a fé carismática, a fé que realiza coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Por exemplo, por meio da fé, eu leio a Sagrada Escritura. Por meio da fé, eu vou à missa. Por meio da fé, eu vou ao grupo que eu faço parte. Então, isso é fé. Agora, a fé carismática é um dom de Deus, um dom que nos é dado para realizar grandes prodígios. Por exemplo, morrer como Marte. Isso é fruto de uma fé carismática. Ressuscitar um morto é dom de uma fé, é fruto de uma fé carismática. Transportar montanhas, como Paulo está dizendo, ou seja, fazer o que é impossível. Isso é dom, isso é fé que é dom carismático de Deus. É uma fé carismática, né? E ele diz, ainda que eu tivesse tudo isso, se eu fizesse todo esse tipo de coisa, mas se eu não fizesse amor, se eu não tivesse amor, nada seria. Veja o que São Tiago diz a respeito da fé. São Tiago diz, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitaria isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tivesse o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e quem dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haveria nisto? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Então veja, se você tem uma fé carismática, mas você não realiza obras por meio dessa fé, São Tiago está dizendo que a sua fé é morta, ela não tem proveito algum. De repente, você pode ter a fé a ponto de transportar montanhas ou de ajudar as pessoas, mas veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim,
ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, como Tiago disse. Se vem alguém na tua casa, pede o que comer, você vai e diz, olha, despede a pessoa, vai em paz, meu irmão, né? Se sacie e se aqueça, mas não dê nada para ele. Tiago disse para nós, não terá proveito nenhum a fé. Mas de repente você pode ter a fé a ponto de, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, aquilo que eu disse, ainda que você tenha a capacidade de morrer como Marte, se não tivesse a caridade, se não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. Então veja, meus amados irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que o amor, ele ultrapassa todos os caminhos proposto para o uso dos dons carismáticos. Qualquer dom que você realiza, qualquer dom carismático que você tem e que você usa na comunidade, só terá sentido se você tiver amor. Versículo 4. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Então veja, a caridade, o amor, estar, vamos dizer assim, que revelados por meio destas expressões. Se você é uma pessoa que não é paciente, né, precisa usar a paciência, precisa começar a ter. Isso aí eu falo para mim também. Se você não é prestativo com os outros, se você é invejoso, se você ao realizar alguma coisa se ostenta, né? Fica ostentando o que fez, trocando trombeta, como disse Jesus. Quando tu deres esmola a um irmão, esconde a tua mão direita, para que ela não saiba o que faz a tua mão esquerda, ou vice-versa. Quando tu deres esmola a alguém, não toques trombetas, não fique anunciando o que tu fizeste. Então, ele está dizendo, nada de ostentação. Ela também não se incha de orgulho, eu fiz isso, como eu estou orgulhoso. O ego fica inflamado porque deu uma cesta básica. Posta nas redes sociais, só falta dizer assim, nossa, como eu sou bom. Nossa, como eu sou uma pessoa santa. Né? Ele está dizendo que senão o amor não faz esse tipo de coisa. E ele continua dizendo, nada faz de inconveniente. Quem ama o outro não é inconveniente com o outro. Se for, ainda que aconteça, se retrata e pede perdão. Ele diz, não procura o seu próprio interesse. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, deixa isso claro. Não busque o vosso próprio interesse. A regra de ouro de Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que você desejar que os homens te façam, faça você primeiro aos homens. Nisto está toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resume todo o Antigo Testamento em uma só frase. Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Né? Continuando, não se irrita, não guarda rancor. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo ficaria prolongado. Não se alegra com a injustiça. Então, alguém vê o outro sofrendo algum dano, alguma consequência, se alegra, coisa boa, bem feito, mereceu. Não se alegra com a injustiça, né? Mas se regozija com a verdade, ou seja, se alegra com a verdade. Tem um problema na comunidade? Tem um problema, tem alguém lá sendo posto na berlinda porque fez isso, aquilo outro. De repente aparece a verdade, tudo se esclarece. Aí a pessoa se alegra. Quem tem o amor ágape se alegra quando as coisas são postas às claras e a verdade é evidenciada. Né? Tudo desculpa, olha, perdoa tudo. Quem não perdoar não será perdoado, disse Jesus ensinando o Pai Nosso. Disse Jesus no Sermão da Montanha, felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Tudo espera, tudo suporta. E ele continua, versículo 8.
A caridade jamais passará. A caridade jamais passará. Meus amados irmãos, eu queria ler aqui um trechinho da carta de Clemente de Roma aos Coríntios, falando sobre a humildade dos santos, né? Carta dos aqui, padres apostólicos, a carta de Clemente de Roma, né? Clemente de Roma, no capítulo 17 da carta aos Coríntios. Clemente de Roma aos Coríntios. Aqui, Clemente de Roma aos Coríntios. Veja o que ele diz a respeito da humildade, a respeito de quem tem o amor. Ele diz assim, sejamos imitadores dos que caminhavam em... Ou melhor, voltando. Sejamos imitadores dos que caminhavam em pele de cabra e de ovelhas, anunciando a vinda de Cristo. Aqui ele está falando de se vestir como João, com pele de ovelha, né? Carneiro, né? Pele de carneiro no deserto. Aí ele diz, refiro-me-nos a Elias e Eliseu, e também a Ezequiel e os profetas, e além desses aqueles de quem Deus deu testemunho. Abraão recebeu grande testemunho e foi chamado amigo de Deus. No entanto, quando fixou o olhar na glória de Deus, ele disse com humildade, eu sou terra e cinza. E eis a respeito de Jó, o que está escrito. Jó foi justo e irrepreensível, veraz, piedoso, afastado de todo mal. Ele, porém, ainda se acusa. Ninguém está limpo de sujeira, mesmo que tenha vivido apenas um dia. Moisés foi chamado fiel em toda a sua casa e foi o servidor por meio do qual Deus castigou os egípcios com as pragas e flagelos que sofreram. E, no entanto, não obstante toda a sua glória, não se vangloriou soberbamente. Ao contrário, quando lhe foi transmitido o oráculo da sarça, ele disse, quem sou eu para que me envie? Eu tenho a voz fraca e a língua presa. E diz ainda, eu sou vapor que sai da panela. Então, São Clemente aqui no capítulo 17 e no capítulo 19, ele conclui dando testemunho dos antigos que foram humildes e que viveram o amor. Ele diz assim, assim a humildade e a modéstia vividas pela obediência desses homens sobre os quais Deus testemunhou, tornou melhores não somente a nós, mas também às gerações que nos precederam, aqueles que acolheram suas palavras e no temor e na verdade. Então veja, meus irmãos, Clemente de Roma, escrevendo aos Coríntios, fala do exemplo da humildade e do amor que tiveram homens como Abraão, Eliseu, Elias, Jó, Moisés, e tem outros que eu não vou ler, porque senão se tornaria longo. É preciso nós compreendermos que o caminho é este, o caminho é a humildade, o caminho é a caridade. Continuando, ele diz assim no versículo 8, a caridade jamais passará, ou seja, a caridade não vai acabar nunca, nunca. E ele diz, versículo 8, quanto às profecias, desaparecerão. Então, algumas pessoas dizem que, como Paulo falou aos Coríntios, há 2000, vamos botar aí 2019 anos atrás, 2015 anos atrás, ou mais, né? Algumas pessoas dizem que por esse motivo, por essa expressão, quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência também desaparecerá. Então, alguns dizem que os dons carismáticos já cessaram, já não existem mais. Mas só que Paulo fala para um futuro. E que futuro é este? Não é o futuro da igreja militante. Não é um futuro onde
em um determinado momento da peregrinação da igreja, os dons carismáticos desaparecerão. Não. Prestemos atenção. Vamos continuar a leitura. Versículo 8. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, este momento de quando vier a perfeição é o momento em que os dons desaparecerão por um todo. Por um todo. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Ou seja, esses dons são limitados. Limitados a quê? Limitados a nossas fraquezas. Não que os dons em Deus sejam limitados, porque se é dom de Deus, não tem limite. Mas em nós, na nossa, como ele diz, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Não é porque Deus coloca limites nos dons, mas é porque nós não crescemos ainda a chegarmos à estatura do Cristo. O nosso amor é pequeno, o nosso amor é egoísta. Tudo isso que o amor ágape não é, que eu li um pouco acima, é o nosso amor ao contrário. Ele diz, a caridade é paciente, nós não somos pacientes. A caridade é prestativa, nós não somos prestativos. A caridade não é invejosa, não se ostenta, nós somos invejosos e nos ostentamos com o que nós fazemos. Então, tudo em nós é limitado. Versículo 10. Mas quando vier a perfeição, quando vier Cristo perfeito, o seu reino, no seu reino, o que é limitado desaparecerá. Aí ele diz, quando eu era criança, os coríntios crianças. Paulo disse, você pode ver nos vídeos aí, Paulo disse, eu fui até vocês com linguagem simples, porque vocês são como crianças que bebem leite, vocês não são capazes de receber alimento sólido. Por isso Paulo está dizendo, quando eu era criança como vocês, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, Paulo diz, depois que eu me tornei homem, ou seja, quando eu era feito vocês, eu era criancinha, mas agora que eu sou homem, provado na fé, depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que é próprio de criança. A carta de Clemente, Romano, aos Coríntios, é para corrigir a igreja. Paulo escreveu 3 cartas para corrigir esta igreja. Então eles eram realmente como crianças. No versículo 12, agora vemos em um espelho. Paulo está falando do momento em que ele está falando que a profecia, a ciência, a fé, o dom de língua é limitado. Ele diz, agora vemos como espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como eu sou conhecido. E Paulo fala, agora, portanto, permanece a fé, a esperança e a caridade. Então Paulo fala de 3 virtudes teologais que são elas que alimentam os dons espirituais, os dons carismáticos. A fé, a esperança e a caridade alimentam os dons espirituais para o serviço da comunidade. Ele diz, agora permanece fé, esperança e caridade. Estas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, meus irmãos, por que no versículo 8 Paulo fala que a caridade jamais passará? Por exemplo, agora, nesse exato momento, os santos da igreja gloriosa, nós sabemos que a igreja ela está subdividida em 3, podemos dizer assim, categorias, mas só para você entender, ela está dividida quando nós rezamos, creio na comunhão dos santos, ali mostra as 3 faces da igreja. A igreja militante, que somos nós, a igreja
padecente, que é aqueles que estão no purgatório, e a igreja triunfante, que é a igreja que já é gloriosa, a Jerusalém do alto, aquela que vai descer junto com nosso Senhor Jesus Cristo para estabelecer o juízo definitivo. Então Paulo diz: a caridade jamais passará. Então tudo acabará, até a esperança. Por exemplo, Nossa Senhora no céu, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, estou aqui com o livro A História de uma Alma. Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio e todos os santos no céu, eles não precisam mais de fé. Por quê? Porque eles estão vendo Deus face a face. Então eles não precisam mais ter fé, né? Eles não necessitam da fé. A fé não existe mais. Eles não precisam mais da esperança, porque eles não esperam mais. Eles já alcançaram o que eles esperavam. Portanto, permanece apenas o quê? O amor. E é pelo amor que Santa Teresinha disse: passarei o meu céu fazendo o bem pela terra. Ou seja, passarei o meu céu trabalhando pela terra, trabalhando por vocês. Foi isso que Santa Teresinha disse. E Santa Teresinha, podemos dizer que é uma das mestras do amor. Ela sabe o que é viver o amor de Deus, melhor do que eu ou melhor do que você. Portanto, tenhamos a graça e a coragem de olhar para a igreja e perceber que os dons e os carismas, eles não cessaram, eles cessarão quando nós chegarmos à perfeição que nos é dada pelo Espírito Santo. Espero que você tenha compreendido, desculpa mais uma vez, espero que você tenha compreendido o que é o amor. O amor vai além de todos os nossos dons naturais. O amor é sobrenatural. E é o amor que alicerça todos os dons e dá sentido a todos os dons. Então, os dons carismáticos não cessaram. Eles cessarão quando a perfeição vier. Deus abençoe você. Fica na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho e clica lá na primeira opção, receber todas as notificações para que você não perca os demais vídeos. Deus abençoe você. E acompanhe aí os outros vídeos na playlist. A playlist do canal está aqui na descrição do vídeo. Acompanhe os demais vídeos. Essa leitura sobre 1 Coríntios está maravilhosa. E depois eu irei fazer uma leitura somente sobre a carta de Clemente Romano, né? Clemente Romano aos Coríntios também. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.